Religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje, então, a festa de Santo Hermenegildo, mártir do século VI, ali do início, né, da igreja na Espanha, de modo especial. Ele foi um convertido à fé católica. Seu pai era ariano. O arianismo era uma heresia que defendia nosso Senhor Jesus Cristo como criatura do Pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, na encarnação por desejo, né, do Pai, ele veio, né, a ter uma existência. Nós falamos que Jesus Cristo, né, foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa doutrina é justamente para combater o arianismo. A gente reza isso no credo, né, na nossa profissão de fé, proclamando então que nosso Senhor Jesus Cristo é um com o Pai, consubstancial, e de que ele não é criatura do Pai. O arianismo, porém, defendia e se estabeleceu em muitas regiões. A igreja ariana, né, cismática, não compartilhando da igreja de Cristo, se espalhou, estava ali presente na Espanha, na terra, né, de Leovigildo, pai de Hermenegildo. Como então cresceu em reino ariano, se tornou ariano, nosso santo. Teve aquela educação, claro, acreditava, tinha fé em Nosso Senhor, né, ia nas cerimônias do arianismo, mas não se tinha ali a verdadeira igreja de Cristo. Era, de certo modo, vazio, né, tudo isso para ele. Eis que então chega a idade de se casar. Né? Vem um momento em que o pai lhe arranja como casamento a filha, a princesa do rei Sigisberto, conhecida por ser uma piedosíssima católica, né, Idegonda, seu nome. E aqui nós vemos aquele dilema que às vezes é uma realidade em muitas famílias. É o casamento onde ambos não compartilham a mesma religião. E isso, quando ocorre, normalmente um dos lados vai tender, né, para a religião do outro. Como sendo piedosíssima e muito fervorosa, Idegonda, ela trouxe então o seu esposo para a fé católica. Porém, ele vivia em um reino ariano, seu pai era ariano, seus irmãos compartilhavam a fé no arianismo. Essa conversão gerou grandes intrigas na família. É claro, diante da verdade, diante da fé de Nosso Senhor, diante da igreja, mesmo que os pais sejam contra uma conversão, a pessoa deve preferir a Cristo. E assim fez Hermenegildo, nosso santo mártir. Ele então, entre escolher a fé e a vontade de seu pai terreno ou a fé e a vontade do seu pai no céu, preferiu escolher a fé e a vontade do Deus Todo-Poderoso, do seu pai no céu. Porém, seu pai então lhe fez a seguinte ameaça: se ele de fato fosse fazer uma adesão à fé católica, ele perderia todo o seu reino. Nosso santo preferiu perder todos os reinos do que perder o reino do céu, porque um reino na terra não tem comparação com o reino celeste. É claro que para ele foi uma dura renúncia. Ele então fugiu diante do arcebispo católico, fez a sua abjuração de todos os erros do arianismo. Isso deixou seu pai muito enfurecido, não bastasse agora, né, frequentar a religião católica, mas proclamou como erro
e jurou defender a fé católica, nem que fosse com a sua vida. Então aderiu totalmente à fé e começou a ter uma intensa vida espiritual. Seu pai então juntou um enorme exército. Foi até seu reino, ele teve que fugir para as extremidades, entrou em uma igreja, pôs-se de joelho e começou a rezar. Não havia mais para onde fugir. Seu pai, irado, com um número, né, grandioso de cavaleiros, já estavam bem próximo. Seu pai então chega à igreja e um dos irmãos de Hermenegildo recomenda que ele peça perdão ao pai se a sua conversão o ofendeu de algum modo, visando assim, né, conseguir talvez fazer as pazes, talvez ali ter um acordo. Ele então vai ao encontro do seu pai e lhe pede perdão, se algo que ele fez viesse, né, a ter ofendido o seu pai. Seu pai então lhe abraça e logo depois o prende, coloca numa masmorra, num calabouço. Né, o perdão, por mais que aparentemente tenha sido aceito, ele, né, não ocorreu assim uma certa inocência. O pai não concedeu, né, como que seu filho fosse o inocente, mas pelo contrário, tratou ele como criminoso. E diante daquilo, nosso santo, né, reafirmou ainda mais a sua fé. Ele não havia renegado a fé ao pedir perdão ao pai, né, por ter provocado assim a sua ira, ao acusar o arianismo. Claro, estava dizendo a verdade, mas diante daquilo que o seu pai havia feito com ele percebeu que apenas em Deus poderia confiar. E então colocou, né, todas as suas esperanças em Deus e proclamou, então, com toda a sua vontade, a fé católica, rezando então de modo cada vez mais fervoroso. Seu pai então mandou as autoridades arianas para, né, ali confrontarem a sua fé, buscando ainda uma conversão, né, ou uma apostasia, poderíamos melhor dizer, do seu filho, né, saísse da fé católica, voltasse ao arianismo. E seu filho, pelo contrário, né, não só combateu, né, todos aqueles líderes religiosos do arianismo, mas ainda disse que não serviam a Deus, né, que eram falsos líderes, porque seguiam uma falsa religião. Seu pai, num ato de ira, mandou que um soldado então fosse até a sua prisão e tirasse a sua vida. Logo veio a cair a ficha. O pai havia matado o seu filho. Isso trouxe para ele remorsos durante todas as décadas que veio ainda a viver. Seu pai ficou com a sua mente profundamente conturbada. E claro, tendo no céu um filho mártir, Santo Hermenegildo muito intercedeu pela conversão de seu pai, a tal ponto que no leito de morte renunciou ao arianismo, aderiu à fé e pediu que os bispos católicos educassem na fé todos os seus outros filhos. Por fim, vemos que Hermenegildo morrendo, venceu. Morrendo, converteu seus pais e toda a sua família. Muitas vezes, caríssimos fiéis, nós só veremos o fruto da nossa vida de piedade e oração após a nossa morte. Só no céu que nós saberemos, né, se de fato tudo aquilo que nós buscamos ensinar para as nossas famílias, né, cada um para os seus filhos, nessa dura luta que é a educação, se de fato tudo isso teve um valor. E muitas vezes a conversão dos nossos familiares, que nós tanto queremos, né, como é bom a família que segue a nosso Senhor Jesus Cristo, que vem à Santa Missa, que vive uma vida de piedade na família, tem a conversão de todos os seus membros. Pode ser que essa conversão não aconteça, né, em vida, pode ser que muitas mães não verão seus filhos convertidos, mas com certeza cada oração, cada ato de piedade tem o seu valor. E para as esposas que talvez tenham contraído matrimônio
com um esposo que não viva tanto a fé católica, ou seja, de outra religião, que fique esse exemplo de Idegonda. Sua vida de piedade foi tão exemplar que do seu marido, que praticava o arianismo, tornou-se então um santo mártir. Fez de um pecador um santo em pouco tempo, pelos exemplos, pela vida de piedade, pela busca e o testemunho de seguir a nosso Senhor. Por isso, sempre para nós essa esperança. Deus escuta as nossas orações, assim como o demônio coloca ocasiões de pecado, de tentações. Quando nós rezamos, pedimos a Deus, Deus vai colocar na vida dos nossos familiares ou amigos ocasiões de conversão, momentos em que a graça vai tocar o coração daquela pessoa. Pode ser que ainda esteja de coração endurecido, pode ser que não vai ser daquela vez que aquela pessoa de fato irá se converter, porém haverão outras oportunidades, como um coração de pedra, conforme são dadas as marteladas, o coração vai se quebrando, vai pouco a pouco aceitando a fé em nosso Senhor e reconhecendo nosso Senhor Jesus Cristo como o único que pode trazer a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Hermenegildo, rogai por nós.